Pessoal, hoje eu estou aqui com um grande amigo, um aluno, um cara que eu vi crescer na sua profissão, e a gente vai bater um papo sobre musculação e coração, que aliás é o maior músculo do corpo. Então, estou aqui com Tito Palagino. Prazer, meu irmão. Prazer. É muito bom te ter aqui, cara. Entusiasta aí do esporte e tal. E, cara, a ideia é saber um pouco de como você, como cardiologista, eu acho que isso é o que todo mundo tem todo o interesse em saber, né, cara? Aonde que a musculação pode entrar na cardiologia, se realmente ela tem uma relevância na cardiologia. O que eu queria com isso, Tito? Desmistificar um pouco, tirar um pouco da coisa somente da estética. Eu acho que aí, cara, nada melhor do que a tua experiência como cardiologista para elucidar aqui, né, cara, pra gente. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder falar do que a gente gosta. Acho que o esporte, seja ele qual for, é muito importante para a parte social e de saúde também. E acho que isso é um conhecimento geral de todo mundo. E a musculação, que é o esporte que a gente escolheu como preferencial, digamos assim, ajuda em praticamente tudo, né? Tem uma parte social, que é muito importante também, tem essa parte estética que também ajuda muito várias pessoas, né? E a parte da saúde. Eu acho que na cardiologia, ou então na ortopedia, em alguns setores, ela sobressai assim, em relação aos outros esportes, por ser de fácil aplicação, tem um horário mais maleável, uma série de vantagens. E hoje a gente tem cada vez mais estudo mostrando que a musculação, seja complementando um esporte ou sendo como principal atividade, ela tem uma importância ímpar, né, para todo indivíduo. Cara, você sabe que eu venho do fisiculturismo, né? E assim, hoje, cara, eu vivo para passar à frente o que há de melhor, né, no esporte, né? Então hoje o grande legado da MT é trazer pessoas como você, né, que tem todo o embasamento da medicina, né, aliado a uma prática de vivência ao esporte, né? Então assim, eu queria abordar alguns temas contigo, por exemplo, vamos falar sobre doença também, né? Eu acho que a questão da autoestima é fundamental, né? Aliás, eu acho que hoje se confunde muito ausência de doença com saúde, né? Eu acho que se a gente for considerar o que é saúde hoje, né, a gente vai falar de saúde emocional, saúde é uma coisa muito ampla, né? E eu não consigo enxergar saúde numa pessoa com autoestima baixa. Eu queria colocar que tem uma grande diferença entre a autoestima e a vaidade. São coisas bem diferentes. E a estética, ela pode ser muito confundida em relação a isso, né? Daí eu acho que cabe uma boa gestão, né, dos educadores nesse sentido, né? De alimentar os valores, né? A gente está vivendo num período delicado, né? O pessoal está deprimido, está ansioso, não sabe o que vai acontecer amanhã, não sabe como é que vai ser essa coisa toda de pandemia e tudo mais. E isso reflete diretamente em depressão, né, cara, em ansiedade. Eu vejo o esporte, a musculação, o meu segmento e todos os outros esportes como uma ferramenta de prevenção da autoestima, né? Essa parte da pandemia, principalmente no ano passado, a gente está voltando a um período mais crítico. Você vê que o número de pessoas que procuraram treinamento pela internet, até uma orientação à distância, aumentou bastante. Cresceu muito, né? Muito. Acho que essa ansiedade, o pessoal fica em casa, não tem o que fazer mesmo, não pode descer, o prédio fechado, não encontra ninguém. É um jeito de você interagir com alguém. E óbvio que tem as alterações hormonais todas durante o exercício, mas você fazendo atividade física mantém a pessoa melhor, é uma saúde mental, realmente isso é muito importante. Acho que na pandemia foi essencial, acho que o pessoal passou a dar até mais importância do que no dia a dia normal. Eu acho que o pessoal também passou a ver a saúde com outros olhos, né, cara? Aquela coisa assim, depois eu faço, depois eu vou. A gente quando chega aqui, a gente recebe um documento, né? Esse documento tem a certidão de nascimento. Ali só tem a data do check-in, né, cara? Não tem a data do check-out, né, cara? Então assim, e a gente ainda continua vivendo como se soubesse a data do check-out, né? Como se a gente estivesse numa viagem, eu vou embora daqui a 2 semanas. Então a gente se programa como se soubesse a data que a vida vai acabar, entende? E aí a gente não acaba procrastinando
a saúde, né, cara? Vai deixando para depois, vai fazendo as obrigações e deixando de olhar para dentro um pouco, né? Tem que tratar como se fosse uma medicação. A pessoa tem que saber que naquele horário, óbvio que existem as exceções, talvez não seja a parte principal do seu dia, mas se tem 7 dias na semana, uma pessoa que vai só 2 dias, essa pessoa não está indo a atividade física nenhuma. Exatamente. Então, regularmente ela tem que ir de 4, 5, o ideal 5 a 6 vezes, já seria melhor. É como se fosse uma medicação, tem que tomar diariamente, aquela dose ali em torno de 1 hora por dia. Eu acho que falta muita informação, e aí, de novo, eu insisto nessa tecla de que todo mundo achar que eu não quero ficar forte, né? Então não vou fazer musculação porque isso é coisa de quem quer ficar forte, coisa de gente vaidosa, né? Tem muitas coisas que hoje, né, pode ser um divisor de águas aí, né, uma linha tênue entre uma pessoa sobreviver, né, e que são coisas que ficam esquecidas, porque o superficial, né, tem um peso maior, né? A estrutura corporal faz muita diferença. Então uma pessoa, geralmente, algumas consultas, só que a pessoa vem preocupada muito com a atividade física, ele chega, você olha e fala, mas eu estou com um peso bom. Olha, tem gente com 80 quilos que come muito mal, e gente com 80 quilos que come muito bem, mesmo sem fazer atividade física. Se você só comer melhor, a sua saúde, digamos assim, já é melhor. Então, uma pessoa que engorda com fandangos não tem a mesma saúde, uma pessoa que come arroz, feijão, carne. Isso é interessante falar, porque tem muita gente que troca, né, caloria, né? Exato. Aquela continha. Eu não vou comer, eu estou comendo uma barra de chocolate, mas eu não almocei. Toda dieta da moda fala o quê? Conta a caloria e quantos quilos perdeu. Toda dieta da moda é porque é fácil de aplicar, tem um resultado visual, mas a longo prazo é zero, todo mundo sabe, mas a pessoa faz. E benefício para a saúde é mínimo, né? Porque em 2 meses você não muda a saúde de ninguém. Eu acho que as pessoas confundem dieta, né, ou regime, ou com uma restrição com desnutrição, né? Vou cortar na própria carne, né, na musculação mesmo. Pô, tem cara que está comendo macarrão com frango há 10 anos. Porra, esse cara não está nutrido, né? Ele pode estar com shape ok, mas nutrido ele não está, né? Porque nenhum alimento, por melhor que seja, por exemplo, eu amo aveia, um dos alimentos mais completos. Ovo é um alimento maravilhoso, mas se eu for comer só aveia e ovo, a aveia não tem o que tem uma manga, não tem o que tem um abacate, não tem o que tem uma linhaça, não tem... Fica a dica aí, a dieta não é ser desnutrido não, tem que diversificar, mas tem que procurar um profissional bom para isso. Se alimentar bem, né? Exatamente. Cara, fala um pouquinho sobre diabetes pra gente. Bom, diabetes isso sim, também é digamos, uma pandemia, né? Então uma doença silenciosa, pode ser da criança, do adulto, do jovem, é direcionada a uma especialidade, endocrinologia, mas como ela é uma doença lenta, de instalação lenta, de sinais silenciosa, né? Exatamente. Não muito claros, então a pessoa acaba retardando o tratamento. E um dos motivos mundialmente conhecidos é a obesidade. Então a obesidade, primeiro é difícil da pessoa incorporar a obesidade, você falar que a pessoa é obesa, você está xingando ela. Ela pode ter o peso tem que for. Tem esse estigma, né? A importância do exercício, ela é fundamental para qualquer um que tenha sobrepeso, isso é muito sabido, principalmente esses que têm diabetes ou então intolerância à glicose, né? Você acaba diminuindo essa intolerância, você melhora o metabolismo lipídico do paciente e glicídico também, então você consegue diminuir o colesterol, você diminui esse colesterol ruim que todo mundo fala, que é o LDL, consegue aumentar o HDL, é uma das medidas que você consegue fazer um aumento até significativo desse HDL. Existem outras maneiras de você avaliar de lipidemia, mas são mais específicas, mas essas a gente consegue mudar com o exercício. Além disso, ele perde o peso, ele melhora as articulações, ele tem menos problemas circulatórios, então o diabetes tem muito problema de membro inferior, não sei se você tem essa prática assim na musculação, mas a pessoa começa a fazer algum exercício, dá parestesia, né, dá uma dormência na perna, pode dar dor, e aí ele acaba parando de fazer tudo, ele acha que não é para ele, pelo contrário, então quanto mais ele fizer com toda orientação, obviamente, né, vendo quais são as limitações, isso aí tende a melhorar, então a gente aumenta um pouco algumas redes colaterais, seja no próprio coração ou no corpo inteiro. Então o exercício ele tem uma ligação direta com a melhora do diabetes. Claro que em fases muito avançadas, o exercício acaba sendo até proscrito, em raros casos, porque já tem uma lesão muito avançada. Então o tratamento tem que ser mais precoce, seja na criança, adolescente ou no idoso, quando for, né? A musculação propriamente dita, ela tem um impacto bem relevante no índice glicêmico, né?
na glicemia e tal, como Tem. um todo, né? Falando de diabetes ou um pré-diabetes ou uma prevenção disso, né? Tem. Claro que o início do treinamento tem um efeito menor, até o corpo ter as adaptações, isso, né? Existem as alterações estruturais, então a pessoa começa a ter uma queima desse açúcar, digamos assim, com mais intensidade, ele reage melhor, geralmente essas pessoas aderem melhor à dieta, e aí você começa a ter, digamos, um tratamento, né? Uma melhora desse diabetes. Faz muita diferença. O exercício é essencial. Acho que um tratamento é o pilar dos tratamentos do diabetes ou da intolerância. Eu gosto de esgrifar bem a musculação, porque assim, eu acho que a grande lareira, né, que mais queima a glicose pra gente é a nossa musculatura, né? Isso. A gente tem lá a fusão da glicose com o oxigênio, né, o glicogênio, que é o substrato primário, né, dos nossos movimentos, né? E quando a gente faz a musculação, isso é potencializado, né? Mas assim, a médio e longo prazo, eu vejo que a contração muscular, ela é muito protagonista nessa questão da glicemia. Talvez por conta dessa demanda de glicose pela contração muscular, né? Quanto mais músculo no corpo, mesmo em repouso, maior a queima de qualquer substrato que você tenha se alimentado. O metabolismo basal, né? Exato, perfeito. Aquela coisa do cara emagrecer dormindo, né? O cara que tem mais músculo. E quando eu falo mais músculo, gente, eu sou muito delicado para falar em mais músculo, porque todo mundo tem aquela coisa, mas eu não quero ficar grande, eu não quero ficar gigante. Eu estou falando de densidade muscular. Não estou falando necessariamente de hipertrofia, tá? Mais músculo é qualidade de músculo. Tá? O que está ali dentro? Densidade, beleza? Então, você pode ficar com o mesmo corpinho que você tem, sem ficar gigante, mas aumentar muito o teu metabolismo basal pela sua densidade muscular, beleza? Uma maturação muscular, né? Sim. É aquela história, você pode ter 1 quilo de qualquer coisa. Exato. E ajuda a queima da gordura abdominal, que é mais importante, né? Então, a pessoa, isso aí diminui mortalidade, já é bem sabido. Você ganha 1 quilo de músculo, aumenta o seu metabolismo basal, mesma coisa, né? Melhora muito o diabético, né? Que a gente está conversando nesse ponto, ajuda muito também. E com o tempo a dieta também vem junto, né, Marcelo? Sim. Eu gosto exatamente dessa ordem, né? Eu gosto de começar pelo movimento, né? Para condicionar, e aí depois a gente vai mexendo lá no hábito, né? Porque geralmente o cliente ou o paciente ou aluno, como ele vem com muito boa vontade, né, o cara geralmente faz uma promessa lá de fim de ano, aí chega aqui no dia 1º, o cara comia 10.000 calorias e passa a comer um tomate. Né? O que acontece? O metabolismo dele vai lá pro pé, a imunidade vai lá pro pé, e ele fica me dando trabalho aqui, fica desmaiando toda hora. Sudorese, fraqueza. Entendeu? E desiste, né? Desiste, porque é frustrante, né? É frustrante e assim. Então, assim, o que eu peço? Cara, por mais que você esteja comendo, meu irmão, sei lá o que, não mexe. Entendeu? Vamos começar pelo movimento. É óbvio que eu estou falando isso sob a ótica de um treinador, né? Se for uma nutricionista, acho que ela vai querer começar pelo segmento dela. É natural, mas por experiência eu te falo, quando falta combustível, antes de você acelerar o metabolismo da pessoa, entendeu? Porque é uma coisa que isso é muito, até legal a gente falar sobre isso, porque todo mundo, a maioria das pessoas tem uma relação matemática com a coisa, né? E ela pensa o seguinte, é mole, é só eu parar de comer e eu vou emagrecer. Uma semana, né? Exatamente. Na primeira semana. Então, assim, só que existe o tecido conjuntivo que precisa ser alimentado, né, cara? Claro. Que é toda a pele, unha, cabelo, músculo, tudo isso precisa de alimento. E a gordura não precisa do alimento, né? Então, cara, quando a gente para de se nutrir, o metabolismo desacelera, entra no modo de emergência e não acontece nada. A pessoa só perde o tecido conjuntivo, que é a massa muscular. O músculo diminui, ele perde potência muscular, na verdade. Você pode falar, o cara não consegue fazer nada. Fraqueza, e a maioria desiste nesse caminho. Raramente tem um ponto dos 3 meses, né? A pessoa faz 3 meses e para. Porque o cara não consegue, não vê resultado. Sim. Se não abastece o carro, ele não ele tem uma mudança numérica na balança, que é aquela mudança matemática, mas a constituição dele piora. Tanto que no início do treino, você começa a treinar, voltar, por exemplo, na pandemia, eu acabei ficando 7 meses sem academia.
Aí você volta a treinar, você tem a impressão que ficou mais gordo. Você, pô, tô inchando, parece que tem uma retenção hídrica, né? Exatamente. A resposta dele, 7 meses, acho que eu não lembro, nos últimos 23 anos, ter ficado 7 meses sem ir. Nem um dia, nada. Parece que você fica mais gordo, a barriga fica ali, de repente, 3, 4 semanas, você começa a liberar. O metabolismo começa a entender. Exatamente. Quando estacionar, a minha impressão, assim, como médico mais praticante, aí você estaciona e aí você vai procurar o nutricionista, o treinador, para ver o que falta mais. Sim. Se fizer desde o início, pelo menos eu não consigo, é impossível. Para mim é impossível. Começar a comer só um tomate da noite pro dia, dá uma semana. Antigamente ficava tomando whey protein 3, 4 vezes no dia, durante 7 dias, o cara perdia 8 quilos, engordava tudo em 10 dias. Porque ainda é um pensamento muito matemático. Né? Ainda é um pensamento muito matemático e que, na verdade, é bioquímico, não é matemático. Né? E para o diabético é pior, né? Ele tem que ter a hora de comer, total. se alimentar. A insulina que a gente comentou é um hormônio anabólico, né? Muitos usam para anabolismo normal. Exatamente. E isso aí tem que ser muito bem estruturado, porque diminui mesmo a dose necessária e ele tem que também associar a quantidade de alimentação que ele está comendo. Aí tem que ter um acompanhamento atualizado. Né? Esses tem que ser, os que usam insulina principalmente, tem que ser muito bem visto de perto, porque de repente começa a perder peso, por exemplo, ou então precisa de uma dose menor. Se ele toma uma dose maior, faz hipoglicemia, é o maior perigo do paciente. Verdade. Esses são os mais, digamos assim, que precisam de uma análise mais de perto, né, semanal, ou às vezes 5, 7 dias. Agora os outros, atividade física em todos, diminui medicação para todo mundo, melhora o perfil glicêmico dele, melhora... eu já acompanhei muitos casos aí. Cara, eu acho que a dúvida de muita gente também é falar sobre hipertensão e musculação. Por quê? Tem muita gente que fica com receio de fazer musculação porque é hipertenso, ou está hipertenso, né, melhor dizendo. Às vezes o cara está tomando remédio há muito tempo e, enfim, tem todo esse tabu, né, da hipertensão e o cara toma um monte de remédio de tarja preta, mas na hora de fazer exercício ele fica receoso, né? Então, assim, queria que você, como médico, cara, falasse para mim, para quem está acompanhando a gente aí, qual é a tua visão como cardiologista, né, e a relação entre hipertensão e musculação? Bom, a hipertensão, assim como o diabetes, tem esse grande problema também. É uma doença que começa lentamente, a grande maioria das vezes, 95, 97% das vezes. É uma doença que não tem uma causa específica, idiopática, que se fala, né? Então aos poucos ela vem aparecendo, a pessoa não tem sintomas. Então durante 10, 15 anos a pressão vai subindo cada vez um pouquinho. Aí ele começa o tratamento, as medicações são altamente eficazes, então se ele tomar direitinho não tem problema. E para treinar, a única limitação é ele ter uma pressão controlada. Então se ele tem um nível pressórico controlado, se durante o exercício a gente consegue fazer com que isso não exceda uns valores estratosféricos, ele pode fazer atividade física, de novo, com o benefício de uma melhora também no nível pressórico. Geralmente, não são todos, claro, o hipertenso ele também tem um sobrepeso, se não é obeso ele tem um sobrepesozinho, ele também tem um diabetes associado, intolerância ou então perfil lipídico alterado. E a gente fazendo atividade física, que é a única maneira de você associar, né, com o antihipertensivo, de você conseguir diminuir peso, lipídico, perfil glicídico, você diminui tudo junto e você pode até diminuir a dose da medicação. Então a cada 10 quilos, em torno de 10 quilos, você consegue, na maioria das vezes, diminuir até 10 minutos de mercúrio a pressão arterial do paciente. Então alguns pacientes usam as medicações, e se tiver tudo controlado pode fazer atividade física. Lembrando que cada remédio, cada medicação que ele toma tem um mecanismo de ação. Então tem o diurético, os inibidores da ECA, tem vários tipos de medicação. E eles podem ter uns efeitos colaterais para quem treina. Então se a pessoa tiver restrição hídrica, se a pessoa está comendo muito sal ou menos sal, se ela é branca ou negra. Então cada medicação tem uma ação diferente. Essa é a parte importante do médico, de vez em quando, liberar para ele. Falar, olha, acho que isso é da medicação, não é? Tem alguns que podem dar um edema de membro inferior, é raro, mas pode acontecer. De me dar um pouquinho de fraqueza, ou então, olha, é melhor trocar porque você está treinando muito, está melhorando sua composição corporal. Então, em alguns pontos, numa análise fina, você até troca a medicação. Mas, no geral, se está bem tratado e controlado, contraindicação alguma em relação à hipertensão. Pelo contrário, tem todo o benefício de poder diminuir o nível pressórico, perda de peso e tal.